E a gente vai continuar falando, lendo o nosso livro, né? O Deus que Destrói Sonhos. Então a gente vai continuar a leitura. Quantas igrejas surgem como fruto? Quantas igrejas surgem como fruto dessa ambição caída? Infelizmente, muitas. Eu testemunhei uma história que ilustra mais ou menos isso. Certo jovem, desde que começou a estudar teologia, tinha um pensamento de grandeza em relação à igreja. Era tão evidente que em sua apresentação na sala de aula disse: "Meu objetivo é ser pastor presidente." Tempos depois, ele abriu uma pequena igreja da qual se tornou presidente. Os cultos eram cheios, sempre girando em torno das suas ministrações de louvor e pregações. Contudo, ao mesmo tempo, ele também cresceu no ramo de palestras motivacionais. Isso, entre outras coisas, o levou a sair da igreja para viver exclusivamente no mundo corporativo. Penso que a igreja dele ilustra bem o que estou querendo dizer. A ambição não é bem vista pela Bíblia. Ela é o oposto de um coração sábio e é de procedência mundana e demoníaca. Segundo Tiago 3, 13 e 18, o termo grego eritheia, traduzido pela NVT como ambição egoísta, pode também significar partidarismo, rivalidade ou ambição, e nunca é usado de forma positiva no Novo Testamento. Dessa forma, falar de ambição egoísta acaba sendo redundante. Segundo Orton, o adjetivo egoísta foi acrescentado devido ao espírito da nossa época, que vê na ambição uma virtude, mas ela não é. Então, se a gente lê Tiago 3, 18, vamos ver o que ele vai estar falando ali. Tiago 3, 18. Tem uns livros que Mateus, Marcos eu encontro mais fácil. Agora Tiago, às vezes, quase não li Tiago, para ser bem sincera. Aí é mais difícil de encontrar esses livros que a gente não leu, né, no Novo Testamento. Não sei por que a minha Bíblia não tá encontrando. Só um pouquinho. Vamos ver, às vezes tem que ir ali na frente mesmo, porque a gente não consegue encontrar, né? E indo direto ali em alguns livros é mais fácil de encontrar que outros. Hebreus também, é difícil achar Hebreus. A minha Bíblia ela é bem juntinha e às vezes eu sinto dificuldade de encontrar alguns livros da Bíblia. Mas amém, né, irmãos? O importante é a gente procurar e a gente querer buscar a Bíblia, né? Porque a gente nunca vai saber tudo, né? Nunca vai... Só quem sabe tudo e quem é sábio mesmo e entende verdadeiramente é Deus, né? A gente é instrumento, a gente é falha, a gente é pecador. A gente nunca vai saber tudo da Bíblia. Eu procuro ler, procuro estudar, mas sim, tem coisas às vezes que eu tenho mais dificuldade, outras eu tenho mais facilidade. Mas tudo é a gente insistindo, né? A gente orando, a gente pedindo pro Espírito Santo nos ajudar e a gente buscando, né? Aí a gente vai tendo mais facilidade, porque Deus vai nos ajudando. Então diz assim, Tiago 3, 18. 3, 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? É a ambição que faz seus sonhos terem primazia. Ela sempre vai buscar a autorrealização. Inclusive, no latim, ela tem o sentido de sair para fazer campanha eleitoral, buscar fama ou aprovação. Isso é coisa de ego que está bem vivo e não foi crucificado com Cristo.
Nunca me esqueço de uma entrevista em que um cantor gospel disse que aconselhava seu filho a não ser baterista, pois dessa forma ficaria lá atrás tocando e não seria um cara de frente. Para usar as palavras dele, imagina a frustração do garoto que tem como primeiro instrumento a bateria, mas que se seguir a ambição do pai poderá se tornar um cantor gospel, linha de frente com as motivações erradas. Geralmente somos convidados a ser como Moisés, Davi, Paulo ou outro grande personagem da Bíblia. Temos que mirar alto. Ninguém quer ser o Zé da esquina. Mas se Deus nos chamar para ser o Zé da esquina, isso é sinal de fracasso? Você lembra o nome da pessoa que fez a comida no último retiro do qual você participou? Pois é, ela foi tão importante quanto quem deu as palestras ou organizou o evento. Será que o ministério de Paulo teria o mesmo sucesso sem as pessoas citadas em Romanos 16? Amém? Então aqui ele está falando, né, sobre a gente sempre querer ser os personagens principais da Bíblia, né? Paulo, Moisés, Davi, né? Elias, os que apareceram bastante na Bíblia. E aí ele se refere a um retiro, né? Quando você vai num retiro e as pessoas que ficam cozinhando, as pessoas que ficam atrás. Assim como ele falou ali que um menino tinha um sonho de ser baterista na igreja e o pai dele disse que não era para ele ser baterista, porque assim ele não iria aparecer lá na frente, se ele queria que ele fosse cantor, né? Para ele aparecer. E aí ele falou, e muitas vezes se Deus te chamar para ser o Zé da esquina, por exemplo, aquele que ninguém vê, né? Isso o livro tá falando nessas páginas. Igual no retiro ele mencionou, né? Aquelas pessoas que cozinham, que ficam atrás de tudo e ninguém vê. Se Deus te chamar para ser servo, para servir, porque nós somos chamados para servir. Jesus vem e serviu, né? Muitas vezes a gente quer ser os que vão aparecer, os que vão serem conhecidos, e muitas vezes é melhor a gente estar escondido em Deus do que ser conhecido e se perder, né? Por querer acabar deixando o orgulho e a vaidade subir na nossa cabeça. Então, muitas vezes a gente vai ficar escondido sim, e é permissão de Deus pra gente não se perder. E o papel não é tão mais importante quanto o outro, todos são importantes, porque nós somos uma família em Cristo. Um precisa do outro, ninguém faz nada sozinho. Primeiramente é Deus que faz, né? E nós somos somente instrumentos usados na mão dele. Mas a gente precisa um do outro sim. E em Romanos 16 ele fala assim, que ele citou ali no livro. Até quero procurar aqui pra gente ler. Recomendei-vos, pois Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que recebeis no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então ali ele está agradecendo, né, por toda a ajuda que as igrejas ajudaram ele a conseguir levar o evangelho, a conseguir fazer as coisas, e ali ele reconhece em Romanos 16 que sem ajuda, sem um ajudar o outro, um não consegue fazer nada sozinho, né? E aí aqui diz, saudai a Herodião, meu parente, saudai-os da família de Narcisos, que estão no Senhor. Então nessa passagem dá pra gente dizer, porque ele tá falando, ó, saudai a Filólogo, saudai uns aos outros como santo ósculo, as igrejas de Cristo vos saudam. Então ali ele tá dizendo tudo isso, ó, mas que se manifestou agora e se santificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então, esse versículo 16 de Romanos é mais um agradecimento, né? E saudando os irmãos, porque um precisa do outro, um precisa ajudar o outro, né? E como ele falou aqui, às vezes a pessoa que tá mais escondida é a que mais vai fazer, e só que ninguém vai ver, né? E Deus tá vendo. Isso é o que mais importa. Amém?